Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. A vida significativa, o que é o ser humano, e dando mais uma volta nesse parafuso, continuamos falando sobre o que é o ego. Lembrando, o que é importante é que a nossa visão de ego, nesse caso, se refere a um conceito espiritual, não necessariamente a nomenclatura acadêmica ou científica, especificamente. No podcast anterior, nós abordamos de maneira sucinta, porém, creio eu que bastante clara e didática, aquilo que nós compreendemos como as bases estruturantes do ego. A partir do ponto em que eu entendo que é o ego, nós vamos começar a perceber como que é a dança do ego na vida cotidiana, no dia a dia, como que ele se manifesta, Exato. Enfim, a gente conversou muito a vez passada todo esse processo inicial, a formação das memórias, e isso nos leva ao raciocínio de que o ego, individual, é fruto de um fenômeno social, ou seja, de uma cultura reinante, porque a gente, tudo que ocorre ao nosso redor, que nós vamos gravando como certo, como errado, gosto, não gosto, essas memórias que vão ficando no consciente e principalmente no inconsciente, reflete a cultura local. Então, o ego é um fenômeno social, tanto assim que a estrutura básica do ego aqui na nossa cultura brasileira é X, na China, no Japão é outro, totalmente diferente. Mas o ego é um fenômeno social, Eu sou e sou formado por aquilo que ocorre no meu entorno. Esse é o primeiro vetor, que compõe o ego. Um segundo vetor que compõe o ego são meus pulsos, aquilo que eu trago, como característica individual, e que isso vai dar mais colorido ou menos colorido aquilo que eu gosto, aquilo que não gosto, Isso vai se juntar também com a forma com que eu fui educado. Se eu fui extremamente mimado e eu trago um pulso muito forte, imagina, você criou um ego tremendamente exacerbado que vai bater o pé e vai querer. Imagina, um pulso individual de força, junto com uma exaltação em cima da tua pessoa, você vira um déspota. Claro. O fenômeno ao contrário também, de você ter sido criado com baixa autoestima, mesmo que você traga um pulso individual forte, se você tem uma baixa autoestima, provavelmente você vai derivar para quê? Para uma pessoa violenta,
qualquer coisa você agride, né? Para se defender, né? Que você se sente que teu ego está sendo atacado. Enfim, esse mix, né, de composições é que nos torna cada um diferente um do outro, né? Mas é importante entender de que a base de formação do ego é formada pelas memórias que são passadas culturalmente pela sociedade. E você não é aquilo, você é mais do que isso, não é? Então, a gente começa a pensar o seguinte: a gente fez a correlação com a alegoria da carruagem, não é? Então, a parte emocional é o cavalo, a parte mental é o cocheiro, e eu, essência, consciência, sou o passageiro. Muito bem. Qual é o veículo do cavalo? A emoção. Qual é o veículo do cocheiro? O raciocínio. Qual é o veículo do passageiro? E isto é extremamente importante, porque o veículo do passageiro é a vontade, e aí não é veículo, é uma força. E isto que nos diferencia entre eu, consciência, e o ego. Eu, consciência, tenho força. O ego não tem força. O ego são memórias que estão ativas porque roubam força vital do eu, consciência. Então, no cotidiano, eu estou lá, fulano me fez aquilo. Então, vamos ouvir nossos pensamentos. Fulano fez aquilo comigo. Mas será que o cara fez isso porque quis? Olha, eu acho que o cara foi mal intencionado, sabe? Porque, puxa vida, o cara fez isso, fez aquilo outro. Eu acho que o cara tem que pagar, sabe? Eu acho que eu vou fazer isso para ele e tal. Quantas vezes nós, inconscientemente, passamos horas em um processo de rodamuinho mental? Essa voz que não se cala. Aí eu pergunto: que voz é essa? Quem está disparando todos esses pensamentos e esse diálogo interno? Você parou para pensar? Né? Porque você não é aquilo. Eu tenho certeza. Se você toma consciência, se eu entrar na sua mente e eu dizer assim: respira, observa teus pensamentos. Imediatamente se provoca um silêncio dentro de você e você passa a observar esse diálogo que estava ocorrendo sobre um outro ponto de vista. Aí eu pergunto: quem que está observando? Quem está observando é o mesmo cara que estava falando lá dentro? Eu vou responder: não, não é o mesmo. Havia um diálogo entre cavalo e cocheiro. Esse diálogo de cara fez aquilo, está cheio de sentimentos e raciocínios, mas são raciocínios e sentimentos que se contrapõem a uma lógica superior de ser humano. Isso eu queria fazer até, no fundo acaba sendo uma provocação, mas ao mesmo tempo talvez esclareça e torne mais presente isso que você está falando. À medida que você foi conversando, eu estou sentado aqui na sua frente, estou lhe ouvindo atentamente, mas eu não sou o único que lhe ouve nesse momento. Eu creio que alguém esteja nos ouvindo do outro lado, né? Quem é que está ouvindo? Essa é uma pergunta que o ouvinte tem que se fazer. Eu, como ouvinte, me pergunto: quem está ouvindo? É o ego ou é a minha essência? Se for o ego, isso é muito simples de você perceber, porque você está nos ouvindo e não lembra mais o que foi dito há 3 minutos atrás. Você acha um absurdo ter que ficar perdendo tanto tempo ouvindo isso, você já está cansado, ou você tem que fazer compras, ou você está trabalhando, ou você está ali. Se for essa emoção, né? Se agir com emoção é o cavalo que está puxando, ou se é só o intelecto que está agindo, ou se é seu corpo reclamando que precisa se mexer daqui para lá, de lá para cá, é a sua carruagem. Então, ou se você ouviu de fato o que foi dito até agora. Que bacana, perfeito o ponto que você levantou, porque veja,
quando eu estou ouvindo um ser humano por inteiro em estado de presença, há silêncio dentro de mim. Eu estou presente. Isto é o passageiro, eu consciência, estou conectado com você. Porque não há nenhuma outra voz. Agora, quando eu estou ouvindo outro ser humano falar e já estou nas primeiras palavras que outro ser humano colocou, eu já tenho a resposta, isso não sou eu. Eu não estou presente. Isto é minhas memórias, meu lado egoico, né, que rapta o raciocínio através do glóbulo frontal, que já está preparando a resposta. Não sou eu. Eu consciência, né, eu vou ouvir até o fim, com calma, com tranquilidade. Aliás, o maior presente que nós podemos dar a um outro ser humano é estar presente, ouvir. Exatamente. Esse estado é uma conexão profunda para com o outro ser humano, né? É acolher aquilo que está sendo brindado pelo outro ser humano. Então, são níveis totalmente diferentes quando eu ouço egoicamente e quando eu ouço a nível de consciência superior, né? Então, perfeito o ponto que você colocou, porque a gente no cotidiano, a gente se esquece disso, né? E a gente conversa com outra pessoa simplesmente tagarelando internamente. E quando não externamente também. Também. Né? Tem gente que realmente não consegue parar de falar, você está falando e a pessoa também está falando, né? Está competindo. Né? O nosso ego, ele para estar vivo, o vivo dele é estar tagarelando. O ego, né, essa energia, quando a gente fala ego, são energias, é vivo, são energias vivas que estão pulsando, né? Então, para ele estar vivo, se é pulsando, ele tem que estar pensando, tem que ocupar teu pensamento. Ele tem que ocupar o espaço que deveria ser da tua consciência superior. Então ele não para de tagarelar. E para ele tagarelar o tempo todo, ele tem que se contrapor àquilo que ele está vendo. Então ele está sempre criticando, ele está sempre achando defeito, ele está sempre encontrando o pelo no ovo para dizer eu estou aqui. Ele não para. E entre cavalo e cocheiro, os dois se juntam e um alimenta o outro. Então o cocheiro levanta um raciocínio, né? E o cavalo complementa com a emoção. E alimentam, não, se alimentam de você. Se alimentam, exatamente. Literalmente de você. Porque eles têm que ocupar o espaço mental. Sim. Eles têm que ocupar o espaço do teu glóbulo frontal, que é o nosso raciocínio presente, né? Se você para e observa, você fala, eu vou observar meus pensamentos. Uma simples frase, eu vou observar meus pensamentos. Né? Imediatamente, é um chamado ao passageiro a tomar conta dele mesmo, do seu corpo, né? Tudo se silencia, tudo para dentro. E vem a paz, vem o silêncio. E aí você começa a pensar, quem é responsável pela infelicidade? Quem é responsável pelo desconforto? Não é o passageiro. Essa voz que está tagarelando, que está sempre achando defeito em tudo, e está achando desconforto, está achando sempre esse processo, né, de estar ocupando o espaço mental. E é incrível, porque a gente não para de pensar. Essa voz interna está sempre martelando. Né? A gente deveria se cansar disso, né? O passageiro se cansa. Ele se cansa e ele se retrai. E deixa o cavalo e o cocheiro a bel prazer. E eles ocupam o dia inteiro. E mais, né? Até os sonhos. Eu vejo que é importante também ser dito que é claro que nessa explicação e na anterior também, nós estamos fechando os olhos para processos como a reencarnação, por exemplo, né, que você traz uma bagagem anterior. Isso a gente vai ainda conversar sobre isso lá para frente,
É importante que quem nos ouve tenha uma ideia da estrutura que nós estamos tentando desenhar. E a melhor forma de você aprender é fechando os olhos e ouvindo e sentindo o que está sendo dito. Porque é simples o fato de observação. A explicação ela é clara e a observação não é tão complexa assim. É quem é que está ouvindo. Quem é que está sentindo aí agora o corpo sentado, o corpo andando? Quem é que está desse lado? É com quem eu estou falando? É simples, é uma observação que ela dura milésimos de segundo, mas ela já vai me dar essa dissociação. Outra, ninguém é contra o ego. Não se trata de contra ou a favor. O ego é uma estrutura social. Nós vivemos na sociedade, o que me permite saber como é que eu falo bom dia e não bonjour é o ego. Então ele me adapta a uma estrutura que já existe, mas ele não pode me condicionar, porque eu não sou isso. É esse o ponto, eu não sou isso. Isso que você falou é muito importante, porque a gente, e tem muita gente que tem estudado esse fenômeno profundamente, né? O ego sendo um fenômeno social, a sociedade modela egos para que sejam pessoas de bem, que sirvam à sociedade. Correto? Sim. Muito bem. Então, por exemplo, a educação toda, hoje em dia, é feita para você ser empregado, não para você ser um empresário. Perceba como existe, aí estamos num outro patamar, né, de manipulação social, né? Mas existe, né? Que estamos cansados de ver como que a mídia modela, e hoje estamos vivendo uma época de polarizações extremas, né? Onde a mídia modela esses egos de ódio, né? Veja como é importante o que estamos falando para tomar consciência que eu não sou aquilo. Se eu defendo A, defendo B, né? Eu estou longe daquilo que é verdade. Né? Por quê? Porque as mídias, as fake news hoje em dia, né, são modeladores terríveis, egóicos. Né? Se junta 2, 3 pessoas falando de política, o que sai? Não é? Claro. Sai só raciocínios egóicos, tremendamente egóicos, que levam até via de fato. A irracionalidade. Irracionalidade. Completa. E o pior que você, se você observa esses diálogos, e você de forma totalmente isenta, e você diz assim, qual é a verdade? Nessa situação, qual é a verdade? Você vai ver que ambos, os polarizados, né, estão tão sujos, ninguém está limpo. Então a verdade é outra, está em outro patamar. Não é? E aí você começa a observar que tudo isso é manipulação egóica de massa de manobra. Eu não sou isso, eu sou mais do que isso. Né? E aí que entra a questão dos veículos. Por que eu trouxe essa questão? Qual é o veículo do cavalo? A emoção. Qual é o veículo do cocheiro? O raciocínio. Qual é o veículo do passageiro? Não é veículo, é a força de vontade. Né? Nós vamos ver como que isso funciona, mas já. Né? A questão é que cavalo e cocheiro existe um binômio. Quando eu penso, imediatamente eu sinto. Quando eu sinto, imediatamente eu penso. Não existe somente o pensar sem sentir, e não existe o sentir sem pensar. Então, este binômio, né, se toma conta, é extremamente perigoso. Então, eu não posso deixar conscientemente, né, minha consciência superior, não pode deixar que esse binômio tome decisões sem a minha presença. Qual é a presença que estamos querendo trazer à tona? É a questão da moralidade, da ética, da verdade, aquilo que é superior. Né? Então, existem 3 verbos que a gente deveria usar bastante a miúdo,
que é querer, poder e dever. Muitas vezes eu quero, eu posso, mas não devo. Né? Exemplos. Se eu tenho uma reunião importante amanhã, preciso acordar às 5 da manhã para me preparar, etc. Toco o despertador às 5 da manhã e aí vem a guerra. A guerra entre a consciência e o ego. Estou quentinho, o dia está frio, estou quentinho na cama, toco o despertador. Mais 5 minutos. Quem está falando isso? Cavalo e cocheiro. E o passageiro, que no dia anterior colocou às 5 da manhã, diz assim: bom, vou esperar mais 5 minutos. Deu 5 minutos. Deixa ficar mais um pouquinho. Daí a pouco o cocheiro começa: mas você não precisa se preparar tanto. A reunião é simples. Aí o cavalo: está tão gostoso. Aí o cocheiro: pois é, os caras nem vão te ouvir, então fica tranquilo, vai dar tudo certo. Né? O que está acontecendo neste momento? Os veículos versus uma força de vontade. Se a força de vontade impõe e diz: não, eu vou levantar porque tem que fazer isto, é o que deve ser feito. Para quê? Para servir a vida. Deve ser feito. Né? Querer, eu não quero. Dever, devo. Né? A força de vontade pode colocar esses veículos no lugar deles e prevalecer. Esta guerra é muito importante quem ganha. Porque quem ganha sai fortalecido. Se você dá força de vontade, você dá atenção ao passageiro, a cada dia que você ganha essa guerra, você vai ser uma pessoa mais focada, né? Com uma palavra entre o que eu digo e o que eu faço cada vez mais próxima, né? Isso dá força, foco. Né? Agora, se eu dou aquilo que eu quero, que seria o cavalo, está tão gostoso, o cavalo vai se fortalecer. Eu vou ficar uma pessoa à mercê do cavalo. Se eu ouço o cocheiro dizendo: olha, não é tão importante assim, etc., eu também vou ficar uma pessoa relapsa. Vou dar importância a quem? Ao cocheiro, ao ego. E o passageiro vai ficando cada vez mais anulado. Então, esta é a guerra interior, né? Que principalmente nós devemos, as pessoas jovens, as crianças, né? Ir trabalhando gradativamente no crescimento dela para criar seres humanos, né? Éticos, seres humanos que sirvam a vida. Que nossa função é servir a vida. Quantas vezes a gente faz coisas como adultos que não gostamos, mas que tem que ser feitas. E você faz com a tua força de vontade, reconhecendo que deve ser feito. Né? Esta guerra interior é a guerra contra o ego. Não é anular o ego, é você dominar o ego. Porque não tem como anular. Não pode se associar. É colocar o ego a serviço da consciência superior. É para lá que nós vamos. Só que só você consegue fazer isso conhecendo o ego, conhecendo a forma que ele pensa, conhecendo as atitudes do cavalo, conhecendo essa cultura que me foi colocada nesta vida. E eu superando isso através de quê? Da força de vontade. E o difícil é que normalmente são comportamentos que nós temos como naturais. Então, claro. Essa é a nossa dificuldade. Uma coisa que eu gostaria de frisar, eu acho que é uma imagem que é importante ser dita, é que o conhecimento não pode descer. É a gente que tem que subir. Sem esforço, né, e sem um trabalho perseverante, a gente não consegue esse processo. E não consegue o mínimo de desenvolvimento interno. Eu uso como referência sempre a luz. Né? Então, se eu ver uma difração de luz, um arco-íris, por exemplo, e que eu acho a luz azul bonita, só que ela está muito distante. Eu preciso que ela venha até mim. Quando o azul desce de frequência, vira vermelho. Uhum.
Então, essa energia mais sutil, esse grau de consciência mais elevado, requer um trabalhador mais preparado. Requer alguém que, de fato, sente alguns instantes por dia e reflita sobre pontos como esse que nós estamos falando aqui agora. Mais do que palavras, porque as palavras não descrevem a coisa. A outra, nós não temos, e eu não tenho como, muitas vezes, nem me carregar. Imagina carregar uma outra pessoa, não é possível. Isso compete ao indivíduo e cada um é responsável por si. Claro. Então essa busca, essa necessidade que nós temos, e eu estou falando nós mesmos, de tentar encontrar um fator de crescimento humano, ele é importantíssimo. É isso que nos vai tornar mais humanos. Nós não estamos aqui pregando que o camarada abandone tudo e saia vendendo sua arte aí pela rua. Não é isso. Não é isso. Nós estamos simplesmente dizendo assim, se a gente se propõe, como buscadores, né? A gente se propõe a um crescimento de consciência, uma expansão de consciência, né? Isso tem que prevalecer como foco principal. A minha consciência superior. E para isso eu estudo as leis, eu estudo aquilo que serve à vida. Independente de gosto ou não gosto, aquilo que serve à vida, aquilo que é necessário. Por exemplo, eu sou convidado, começo a trabalhar num local, eu chego no local e percebo o seguinte: o chefe chega de manhã e não cumprimenta ninguém. Aí eu pergunto, escuta, mas fulano não cumprimenta? Isso é normal. Pois é, não é normal. Não é normal. Então no dia seguinte eu vou cumprimentar o sujeito, falar, fulano, bom dia. E ver se ele tem alguma reação, porque o normal seria as pessoas se cumprimentarem, né? Eu não posso ficar simplesmente entrar nessa onda, né? Porque é normal. Não é normal, né? Nós queremos um ambiente muito mais elevado do que isso como seres humanos, né? Eu acho que a dificuldade que nós temos é que, a gente vai falar disso nas próximas, é que a gente vive numa sociedade de consumo muito alto, né? E que me dá a sensação que eu posso comprar tudo, inclusive conhecimento. Eu posso comprar tudo, inclusive elevação espiritual. Eu posso comprar tudo, inclusive a minha salvação. Para mim é como você cuidar de plantas, né? Para você, e parece uma bobagem, mas para você cuidar bem daquela planta, muitas vezes demora a vida inteira para você aprender como fazer isso. E pode ser que seja só regar no dia certo, pode ser cortar as folhas que estão mais amareladas, não importa. Mas tem pessoas que param do lado e falam assim: nossa, olha como fica a planta, que mão boa que você tem para fazer isso. Pois é, eu faço isso há 50 anos. Mas ela quer comprar aquela planta igual e ela reclama: por que não ficou igual? Se eu comprei a mesma planta. Então esse patrimônio, ele é adquirido pela entidade, que sou eu, que é você e quem nos ouve, dia a dia. Através da observação, do esforço próprio, da conversa, do diálogo, né, honesto, franco e aberto, através do meu esforço pessoal, né, o que sempre me leva à seguinte expressão: só nos resta trabalho, trabalho e trabalho. Complementa com disciplina e foco. Disciplina e foco. E foco. Muito bem, ótimo.